Graça e muita paz, abençoados, família de Deus, povo eleito, que reina em vida. Meu nome é Eli Gonçalves, né? Mais uma vez, canal Conversa em Graça. E estamos aqui para mais um dedinho de prosa. Um tempo atrás, eu falei aqui sobre uma nova criatura e tal, né? Que você se tornou uma nova criatura, nós nos tornamos, né? Por meio do novo pacto, da morte de Jesus ressurreto depois dos anos 70. E eu recebi mais algumas perguntas, né, em relação a isso. Aqui, provavelmente, se recebi perguntas em relação ao que já foi dito aqui, é porque, como sempre eu digo, né, a gente não tem o dom da retórica, então é meio complicado, né, eu explicar da minha maneira. Então a gente tem que explicar direitinho, né, para entender. Porque geralmente eu sempre falo, quem aprende mais numa sala de aula é o professor, pela repetição, né? Ele dá aquela aula que ele preparou várias vezes ao dia. Portanto, estamos aqui para isso mesmo. Em 2 Timóteo 2, 24 e 25 diz, nós estamos aqui exatamente para isso. Para a gente tentar colocar com alegria, com paz, com amor no coração, não importando aquilo que as pessoas criticam, que falam depois, né? Está dentro da palavra de Deus. Vamos ouvi-la então. Que você é uma nova criatura, você é uma nova criação. Eu criei. Tá certo? Vamos lá. O verdadeiro e único, né? Apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, instruindo o seu filho na fé, né? O pastor Timóteo diz: fala aos ricos desse século que não ponham suas esperanças nas riquezas as quais são incertas. Mais uma vez, isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, que diz assim: fala aos ricos desse século que não ponham suas esperanças nas riquezas as quais são incertas, né? Veja que Paulo diz aos ricos desse século. Muita gente pensa que quando Paulo ele escreve assim, ele está falando a outras pessoas que não os da suas congregações daquela época, né, daquele século. Mas é um equívoco, né? Ele está tratando com os que são da sua relação de fé. Os futuristas gostam muito, né, de trazer tudo para o dia de hoje. Por isso que prende as pessoas, né, através do medo, né, da insegurança, do terror e tal, né? Dá um choque nas pessoas, as pessoas pensam que tem que colocar a Bíblia debaixo do braço e como desodorante ir para a igreja. Não é assim, mas a gente vai falar, discutem até, né? Bom, vamos lá. Você sabe que por meio de Paulo, né? Por meio de Paulo os tratavam assim, né? Como ricos. E porque ele havia entendido que Jesus morreu e transformou a sua pobreza em riquezas para a sua igreja, né? Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Paulo sabia que o processo morte e ressurreição já havia liberado a manifestação da nova criatura, da nova criação. Nova criação. Então, amados, vamos nos atentar a esse detalhe. Ter consciência de que agir como rico faz uma tremenda e principalmente na história de quem é visto ou se vê assim. Porque riqueza, prosperidade, tudo isto, para quem é de Deus, acontece em primeiro lugar na mente, né? Em verdade, é resultado da nova criação.
da nova criação que somos, e se manifesta no mundo material, que pela confissão. Então vamos ver por que é que Paulo, né, chamou-os assim. Aí, mais ou menos assim, né? Amados irmãos, na cidade grega de Corinto, Paulo diz, de modo que se alguém está em Cristo, né? 2 Coríntios 5,17, na parte A, diz, de modo que se alguém está em Cristo, veja, eu preciso corrigir essa expressão, para, porque você que está em Cristo, ocorre que você não pode se colocar, né, você é colocado porque não pôde escolhê-lo. Ele escolheu você desde antes da fundação do mundo. Em Efésios 1,4 diz isso, que Deus se escolheu desde antes da fundação do mundo. Está escrito, não no livro do Hélio, na Bíblia. Então, se você é escolhido, está em Cristo. Digo mais, você não está ao lado ou com Ele ao seu lado, né? Eu estou com Cristo. Não, você está em Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu sempre falo aqui, vou sempre repetir os mesmos versículos e tal, para que as pessoas entendam. Não vai falar para um teólogo aí, quer dizer, a gente fala aqui, né? Está debatendo entre a gente, para a gente aprender juntos. E vem um teólogo, conelão, né? Dizendo que é bacharel, que não sei o que, aí ele fala, mas em Gênesis, miseriqueima, que é isso? Só a graça mesmo. Nós estamos num novo pacto, nós somos nova criação, nova criatura. Bom, tudo bem, eu leio, né? Quando mandam essas coisas para mim, eu leio, mas leio e agradeço a Deus por essa vida ser salva e ela não entender ainda, mas quem sabe talvez um dia, depois de tanto nos ouvir aqui e ouvir os pregadores da graça, que eu sempre falo, tem muitos homens aí que se preocupam com a verdade. Se você gosta de uma pessoa, do próximo, você se preocupa com a verdade, e é o que a gente está fazendo aqui, porque na realidade é assim, na minha vida, na minha concepção, se for para mim ser um tanto faz na sua vida, na vida de alguém, eu prefiro ser um ninguém. E não foi para isso que Deus me chamou. Ele não me chamou como ninguém. Não me colocou aqui. Agora você está me vendo? Exatamente para isso. Para a gente pegar e tentar colocar na sua mente, ou na mente daqueles que ainda não entenderam, né, que a Bíblia é como uma carta. Você não lê a carta somente até a metade. Antigo pacto. Você lê por inteiro para você entender. Então você tem que ler o Antigo Testamento, depois você acaba deixando ele de lado porque você começa a entender a partir do Novo. E não é Mateus, Marcos, Lucas e João, não. Viu? Está falando de Novo Testamento. Esses livros são históricos. Quando a gente fala de novo da revelação, que foi dito aqui na pregação passada, no estudo passado, que existe zelo, né, Romanos 10, 2, lê-se a Bíblia com zelo por Deus, como muitos fazem, esses pentecostais, né, e não com entendimento. Romanos 10, 2. Zelo, intuição, certo? Entendimento é revelação. E essa revelação que foi dada a Paulo está lá em 2 Coríntios 12, 2 ou Gálatas 1, 12, né? Tá entre, você vai encontrar entre Romanos e Hebreus. Eu já falei aqui várias vezes, se eu pudesse dar uma Bíblia para cada ser humano da face da terra, eu daria uma Bíblia composta com esses livros, os 14 cartas, epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Mas vamos lá. Você está em Cristo, né?
um só Espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17, nós já falamos aqui. Portanto, se você está em Cristo, você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa habilitada para crer e vivenciar o que está escrito a seu respeito. Você é uma nova criatura, você é uma nova criação. Uma nova criação é algo novo que aconteceu. Partindo dessa premissa, você não é o que pensa ser, nem o que vê. Não imagine você que você é exatamente aquilo que você olha nem vê no espelho. Por isso que muita gente já anda morrendo por aí, querendo fazer plástica, querendo fazer botox e não sei o que e tal. Não adianta nada, isso é apenas você é um espírito, né, que tem uma alma e que vive num corpo. Eu já falei sobre isso. Portanto, você é um espírito revestido de carne. Apenas isso. Morre. A carne fica, ela vai para o inferno, esse inferno que é pregado na Bíblia, né, que não passa de sepultura, ela veio do pó, ela volta lá e o espírito volta para Deus. Veja bem, se a Bíblia fala que ele volta para Deus, é porque já esteve lá, já é de lá. Vamos falar de novo aqui. Morei muitos e muitos anos no Japão. E eu pretendo voltar. Então, se eu volto é porque eu já estive lá. Simples assim. Não é preciso desenhar. Simples assim. Se você está obtendo, acessando essa informação, se você se convence de que é uma nova criatura, está difícil convencê-los, né? Mas é o Espírito Santo, isso é aquele que habita em você que vai convencer você. Jamais vai se comportar da forma como antes se comportava. Porque muitos falam que na graça é ser desigrejado, desviado, faz tudo que... Não faz. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele já sabe o que faz porque ele já veio de lá, ele já foi salvo pela graça. Né? E não foi por obras. Dízimo, oferta, batismo, ir na igreja, pagar o salário do pastor, né? Não é por isso não. Isso aí você sabe o que é? Você está abrindo um caminho não para o inferno, certo? Mas para o sofrimento. Ele tem perna, tem braço, tem mente. Por que ele não trabalha? A palavra de Deus está aberta a todos. Não há necessidade de um aio, um tutor. Só Cristo. Ao invés de você ir na igreja perguntar para o pastor, que ele não vai te responder o correto, leia a Bíblia, fale com Deus, que o próprio Cristo que está em você vai te responder. Então, porque você é uma nova criatura, a palavra diz que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aí nós continuamos, 2 Coríntios 5,17, na parte B. Né? Eu, né? Pastor Hélio. Apenas abençoado irmão Hélio. Isso que nós somos. Pastoremos só a Jesus Cristo. Aí você pergunta, Hélio, como eu posso conceber essa ideia? Como eu posso me desenvolver por ela? E se por muito tempo a minha mente foi enchida dessas cacas, né? Com tanta quinquilharia religiosa, essas groselhas religiosas, para não falar o que eu estou pensando, que só Deus sabe, Ele conhece a minha mente. Quando foi que todo o velho passou e tudo se fez novo? Bom, se você é um cristão, em graça, né? Você recebeu o alimento sólido que está lá em Hebreus, capítulo 5, verso de 12 a 14. A compreensão deste pacto, que é a graça de Deus, sabe muito bem que a manifestação de Deus em um corpo de carne e sangue, sua morte e ressurreição. Como nós falamos em Hebreus, eu vou falar de novamente em Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Produzir um arco,
jamais visto no tempo e no espaço, reconciliando consigo mesmo, né, os céus. No plural, mesmo neste caso, os vários mundos no universo. E vou te falar mais também, presta bem atenção. Tem pessoas que criticam os meus dizeres, os meus pensamentos, segundo o entendimento na palavra, entendeu? Só porque tem anelão, bacharel, teólogo, então fala, não, mas lá em... Lembre-se, você, quando eu falo alguma coisa, ou quando alguém da graça diz alguma coisa, e você diz que em Gênesis, Deuteronômio, Josué, e fala tudo isso, lembre-se que você não sabe de nada. É o Hélio quem está falando, você não sabe de nada. Não vem discutir comigo, não. Porque se você discutir comigo, você simplesmente você vai querer sair ganhando, sempre quer sair ganhando. Mas você está discutindo com Deus, está discordando dele, porque é a palavra dele. Por isso que eu faço um esbocinho aqui e leio tudo direitinho, tudo bonitinho, para que você entenda. Se você não quer entender, não tem problema, você já é uma pessoa salva. Só que você vai sofrer para largar a mão de ser desobediente. Me acompanhe lá, pode ser no Facebook mesmo, Hélio G. Silva, Hélio G. Silva. Aí me critica lá naquelas ideias que a gente coloca. Mas antes, porém, vai na Bíblia e veja se aquilo que está escrito lá é meu ou de Deus. Atos capítulo 17, versículo 11. Paulo tinha um pouquinho mais de apego. Não que ele amava mais os bereanos, mas tinha mais um pouquinho de apego por eles, porque tudo que Paulo falava era um lá. Eles iam lá no pergaminho para ver se ele estava falando dele ou de Deus. Faça a mesma coisa. Nesse texto que a gente leu agora, tudo foi feito novo. É o que nós estamos falando até agora. Tudo foi feito novo. E o contexto é o verso 16. Observe o que diz. De maneira que nós, daqui adiante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se ainda a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos assim. Entendeu? Você que diz que é teólogo, que é pastor, que é não sei o que e tal, toma muito cuidado, muito cuidado. Você vai sofrer. Ah, não, mas eu sou rico, eu tô não sei o que. Calma. Meu falecido avô dizia, no frigir dos ovos vamos ver quanta gordura vai sobrar. Calma. Quando eu falo no verso, eu estou falando do verso 16, eu estou falando de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 16, né? E depois também lá no capítulo 6, no verso 17, que é de 2 Coríntios. Porque temos, porque o temos, somos uma nova criação. Isto é que diz a palavra do nosso Senhor Deus. E somos o que Ele diz, pelo menos eu sou o que Ele diz. Amém? Se não, né? Não tem problema. Você está servindo um Deus que não é o Deus da Bíblia. Se conhecer, você conheceu o Deus da Bíblia, você não vai. Você vai ver que foi 30 anos ou 40 anos, ou sei lá quantos anos, que você vai fazer que nem Buda, no leito de morte. Ele disse, puxa vida, quantas pessoas eu enganei, né? Enganei a mim mesmo, enganei essas pessoas. Quantas vão se queimar? Vão sofrer, porque eu preguei. Homens. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Bom, e porque você é uma nova criatura, né? Precisa tomar posse do pacote de benefícios concedidos por ela. O apóstolo Paulo disse que nele estamos completos. Colossenses capítulo 2, verso 10. Portanto, prontos para receber tudo que Deus tem para as nossas vidas. E você sabe por quê? Vamos lá.
Porque a nova criatura, nova criação, recebemos nela, né, recebemos as obras preparadas de antemão, preparadas desde antes da fundação do mundo. Lembra-se que nós lemos lá em Efésios capítulo 1, ok? Lá em Efésios 2:10, diz assim também: porque somos feitura sua de Deus. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. A palavra diz que somos uma nova criatura. Então vamos lá. E porque somos, entendemos que também há obras que pertencem a essa criação. E trazer a mentalidade de que somos humanos, carnais, e é o que nos impede de vivenciar o que Deus tem para nós. É em carne, na condição e posição de humanos, né? Que nos vemos melhores do que os outros e manifestamos tudo o que não somos, em Gálatas 5:19-21. Então, os pastores geralmente eles pensam que eles são os melhores e tudo mais, mas é obra de carne. Quando você pensa que é melhor que alguém, é obra da carne. Você não tá em pecado. Você apenas se desviou do caminho correto, certo? Da direção certa. Só isso. Você vai pagar por isso, mas em carne. Não adianta, não, você é tão mal, eu vou ser mal aqui, porque quando eu morrer eu vou pro inferno mesmo, não vou sentir. Não. Engana-se. É aqui, tá? Muita gente fala, mas em carne você pensa que tem mais que o outro, você pode mais que o outro, você estudou mais que eu, você sabe mais que eu, você é bacharel, você é um escolhido de Deus, você não... Tá. Não vai brincar não, vem pegar sobre a graça aqui. Heresia? Tá, heresia, né? E o que você faz não é. Tá. Por que somos assim, né? A carne, somos iguais? No espírito, ninguém te vê melhor ou pior, porque somos iguais. E porque somos assim, né, somos assim iguais, as obras de antemão se manifestam. E é por isto e é pela palavra que você começa a crer em Deus. Ouvindo a palavra, né? Em Romanos 10:17 ele diz isso. Crer em tudo que ele diz a seu respeito. E assim os complexos começam a desaparecer. E logo o novo começa a se manifestar aí na sua mente. Tudo isso porque a sabedoria de Deus aí em seu espírito flui. E você começa a se comportar diferente. Começa a se comportar como uma nova criatura. Como você realmente é. É difícil algumas pessoas entenderem, né? Você é uma nova criação, portanto é um ser sobrenatural e tudo o que você precisa agora é da informação do Evangelho da Graça. Não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho. Existiram dois, o da incircuncisão e o da circuncisão. Tá certo? Mas acontece que você não é judeu. E isso da circuncisão foi para os judeus. Mateus capítulo 14, versículo 25, 15 e 24. Ok? Busque. Em Romanos 12:2 também diz assim: não me conformando com este mundo, não me submetendo à vontade do velho homem, mas sim transformando pela renovação que a palavra produz em minha vida o tempo todo. E assim sigo comprovando em mim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Lembre-se,
Somos uma nova criatura. Somos obra de arte de Deus. Que maravilha, hein? Analise todos os dias. Você vê, você fala, você sente o sabor, o cheiro, ouve, o coração bate, você está me ouvindo. Todas as vezes que você vê que você nasceu para um novo dia, você com certeza absoluta, novas coisas acontecerão na sua vida. Presta muito bem atenção, coisas boas. Gratidão é o segredo para acontecer coisas boas em sua vida. Somos uma obra de arte de Deus, né? Criados para a honra e glória dele, exclusiva do seu santo nome. Eu, Hélio, né? Em graça, cristão em graça, declaro que você é uma nova criatura. Com os olhos do entendimento iluminados, entendeu? Honrado na compreensão dessa palavra que foi dada. Graça e muita paz. E até a próxima. Medite na palavra. Mas medite, não leia a Bíblia. Lembra que eu falei? Pedro falou para Paulo que lia a Bíblia todos os dias, por isso que ele tinha esse entendimento, esse entendimento. Ele lia a Bíblia. Ler é uma coisa, entender é outra. Ok? Então leia com entendimento. Amém? Lembre-se, aquilo que eu disse, se for para me ser um tanto faz na sua vida, eu prefiro não ser nada. E é para isso que eu estou aqui, porque Deus me escolheu. Eu me importo contigo, é por isso que eu digo a verdade. Aquela que muitos refutam, que falam de mim aí, mas falam muito de mim, de muitos pregadores da graça. Nós não somos desigrejados, nem desviados. Vamos pensar quem é. Deus disse, vamos obedecê-lo, né? Fora dela, povo meu. Fora de onde? Graça e muita paz. Veja esse vídeo, ative o sininho, né? Inscreva-se. Eu não tenho interesse em ser monetizado, eu já disse. Amém? Até a próxima. Graça e muita paz.